Com muita alegria eu convido você ao meu curso presencial Imersão Católica na Bíblia. Há muitos anos eu me dedico a estudar a Sagrada Escritura em chave católica para entender a unidade do Antigo e Novo Testamento. E acredito que a função principal do professor é tornar fácil para o aluno o que para ele foi muito difícil e custoso de entender pelo recurso e pelo acesso a muitas obras diferentes. Então, além de ter lido, relido a Bíblia, os comentadores, os historiadores, os teólogos, os filósofos, eu procurei, detido na chave católica de interpretação, organizar didaticamente esse colosso, esse grande oceano que é a Sagrada Escritura, em 8 aulas sintéticas, objetivas, dinâmicas, para que você entenda a história da salvação, a partir principalmente dos 14 livros narrativos da Sagrada Escritura, que nos permitem reconhecer que ela foi escrita por um único autor, que é o próprio Deus, que inspirou os autores sagrados para que eles nos revelassem os desígnios da nossa salvação, culminando em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós veremos na primeira aula a introdução do que é a Bíblia e como interpretá-la em chave católica, relacionada à sagrada tradição apostólica e ao magistério da Igreja. Veremos também os primeiros capítulos do livro do Gênesis, que tratam do mundo originário, da criação e da queda dos nossos primeiros pais, que nos valeu a condenação ao pecado. E como nós podemos lutar a partir da aliança que começa a ser feita com Abraão, Isaac, Jacó, José, e que depois se consolida com Moisés, Arão, Josué, todo esse drama da salvação que começa com o livro do Gênesis, que tem a história de Adão e Eva, a história de Caim e Abel, a história da Arca de Noé, a Torre de Babel, até chegar aos patriarcas do povo escolhido por Deus. Depois vamos para o livro do Êxodo, com Moisés, Arão, Josué, até a conquista da Terra Prometida no livro dos Números, concluindo assim o Pentateuco. Não vamos nos deter em livros estritamente legais como o Levítico e o Deuteronômio, porque exigiriam muito mais tempo, e nosso objetivo aqui é panorâmico e sintético. Depois vamos para os livros históricos do profeta Samuel, o livro dos reis, para entender a consolidação, primeiro dos juízes como organização inicial do povo de Israel na Terra Prometida, e depois o Reino Unido sob Saul, Davi e Salomão. Em seguida vamos estudar o reino dividido de Roboão e Jeroboão, quando Israel ficou fragmentada no reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E como depois esses dois reinos foram assediados por impérios globais da época, a Síria no norte e a Babilônia no sul, e foram exilados, e surgiram nesse momento os grandes profetas de Israel. Não sem antes ter havido a consolidação da literatura sapiencial. Então vejam, numa narrativa coesa e direta, nós vamos vendo passo a passo os livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos do Antigo Testamento, que anunciaram o Messias que vai ser revelado no Novo Testamento. Então vamos fazer um panorama dos 4 evangelhos, nos concentrando sobretudo no evangelho de Lucas, que é o evangelho narrativo por excelência, ao lado dos sinópticos Mateus e Marcos, e do simbólico e espiritual de João. Lucas tem um papel fundamental porque também ele é o autor dos Atos dos Apóstolos, que é o capítulo, digamos assim, referente à vida da igreja, na qual nós ainda estamos, que é o nosso período histórico. Por isso vamos ver por fim as cartas de São Paulo e as cartas católicas, para depois, numa última aula, estudarmos o Apocalipse de João, que é o último livro da Sagrada Escritura, na esteira dos livros apocalípticos. Você pode se perguntar se é possível, em apenas 8 aulas, dar conta de toda a Sagrada Escritura. E a resposta é sim, se nós soubermos identificar os principais momentos da história da salvação e os principais elos de relação de uma narrativa coesa, como se fosse um único livro. É possível fazer uma sinopse de um livro, é muito mais difícil fazer de 73 livros. Por isso eu me valho da sabedoria tradicional da igreja, que conseguiu amarrar e costurar todos esses 73 livros do Antigo e do Novo Testamento numa unidade cristã,
que fareja a figura de Cristo e de Maria em todo o Antigo Testamento e que reconhece em Jesus Cristo o Messias esperado desde o começo do mundo, desde o proto-evangelho, quando Deus declara inimizade entre Eva e a serpente. E a vitória da linhagem da serpente em Jesus Cristo sobre as forças do mal. E essa história tem a ver conosco. Essa história é uma carta do nosso Pai Deus a cada um de nós. Nenhum católico, nenhum cristão pode ignorar a Escritura, porque, como dizia São Jerônimo, ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo. Por isso, eu convido você a estar presencialmente comigo. Em 2022, eu rodei 15 capitais no Brasil com o curso de Psicologia Moral Tomista, Virtudes Fundamentais e Enfermidades da Alma. Eu pude conhecer mais de 1000 alunos e interagir, e trocar ideias, e responder face a face, corpo a corpo, as demandas que surgiram daquela investigação, daquele estudo de psicologia, de ética, mesmo de teologia. E agora também tenho certeza que será um ano muito fecundo, muito profícuo de interação, de contato, de convívio, de amizade neste meu curso, que é uma imersão neste oceano católico que é a Bíblia. Clique no botão abaixo, se inscreva no meu curso presencial Imersão Católica na Bíblia, divulgue para os seus familiares, esposas, filhos, primos, amigos, colegas de trabalho, nas paróquias, nos grupos, nas comunidades em geral, porque vai ser uma grande honra poder compartilhar o meu estudo de tantos anos da Sagrada Escritura. Eu me sinto apto de compartilhar esse conhecimento e essa sabedoria que vem do alto, que vem do próprio Deus. Eu conto com você, com a sua companhia, com a sua divulgação e com a sua presença neste curso Imersão Católica na Bíblia. Muito obrigado e até lá.